Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Iniciativa Geek. Meu nome é Walter e eu estou falando para todo o universo conhecido e desconhecido. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre Super-Herói, o filme. Eu acredito que foi o último filme paródia que me fez rir bastante. E eu quero falar um pouquinho sobre este filme, um pouquinho sobre as paródias no cinema e vou deixar um link aqui embaixo para vocês também assistirem esse filme, né, o Super-Herói, o filme, né, que está disponível no YouTube, num canal oficial, tal. Então vocês podem ir lá e curtir o filme, assistir pela primeira vez ou reassistir, né, tem, às vezes faz tempo aí que vocês assistirem, vale a pena, que é um filme bem divertido. E vamos voltar um pouquinho no tempo só para falar um pouquinho sobre as paródias, né? Nós temos várias paródias clássicas, né, que vão desde Apertem os cintos, o piloto sumiu, Corra que a polícia vem aí, Top Secret. Aliás, uma das motivações para eu vir aqui falar um pouquinho sobre esse filme é que vamos ter o retorno aí de algumas paródias, né, como Corra que a polícia vem aí, vamos ter um novo Todo Mundo em Pânico, que eram franquias de comédia muito divertidas, bem engraçadas e que, né, deixaram bastante saudade. Acho que o público estava ansioso aí pelo retorno. E depois, né, dessa que tivemos, né, principalmente ali o Todo Mundo em Pânico ao longo ali do início dos anos 2000, tivemos outras produções de paródia, só que acho que nenhuma foi tão relevante quanto Todo Mundo em Pânico. E tão engraçado também, né? Até que saiu esse Super-Herói, o filme, que eu achei muito divertido. Na época eu já achava bem engraçado. E infelizmente, depois desse filme vieram outros filmes de paródia, mas nenhum me fez rir tanto quanto esse. Eu não vi nenhum tão divertido quanto esse, né? Eu espero que nesse ano o Corra que a Polícia Vem Aí, o próprio Todo Mundo em Pânico sejam filmes divertidos e que realmente tragam as paródias novamente para o sucesso. E o Super-Herói, o filme, como o próprio nome indica, ele vai zoar com os filmes de super-herói. O que é interessante é que eles, assim como outras paródias, né, como por exemplo Todo Mundo em Pânico, o primeiro zoa principalmente com o pânico, o Super-Herói, o filme, ele vai zoar principalmente o Homem-Aranha, né? O primeiro filme do Homem-Aranha, aquele com o Tobey Maguire, né, eles vão fazer várias piadas com relação àquele filme, mas não apenas isso, né? Eles vão zoar outros filmes de heróis daquele período, né? Vai ter cena com referência a X-Men, Quarteto Fantástico, Batman. Aliás, a cena do Batman é uma das mais engraçadas do filme. E o filme ele tem em seu elenco alguns nomes bem reconhecíveis, né? Como o Drake Bell, né? Que é o que interpreta o protagonista e que acredito que muitos vão recordar dele pela participação na série Drake e Josh. Mas temos outros nomes, né, bem interessantes, como o do Kevin Hart, né, está presente aí nesse filme, e o icônico Leslie Nielsen, né, que possivelmente o maior artista ligado às paródias, né, os filmes paródias, né, que já participou de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Corra que a Polícia Vem Aí, e até mesmo filmes da franquia Todo Mundo em Pânico. E esse filme tem uma outra curiosidade interessante, é que o Drake Bell, nesse filme, na versão brasileira, na dublagem, ele foi dublado pelo Manu Rey, que também é a voz do Tobey Maguire na trilogia de filmes lá do Homem-Aranha. Então tem essa conexão que acaba deixando a versão dublada ainda mais divertida e é muito engraçada, né? Eu acho que ficou muito legal, uma ótima dublagem. E como eu falei, essa é uma paródia que me
remete muito ainda àquelas paródias mais icônicas ali, mais clássicas, né? Porque além de zoar, né, os super-heróis e tal, ter essa premissa, ele ainda é aquele tipo de paródia que vai ter um humor físico muito presente, vai ter o texto é muito afiado, tem muitas piadas, tem algumas piadas que são aquelas piadas bobas, mas que fazem a gente sorrir, e funciona, é um filme funcional, com início, meio e fim, e também ele não é uma produção cansativa, ele não é aquela produção também que fica refém de esquetes, de piada, embora tenham muitas cenas, né, começa que eu falei, né, a cena de referência ao Batman, a cena de referência aos X-Men, funciona como uma esquete, mas como uma esquete dentro de uma história maior, né? Tem a piada também com o Tom Cruise também, que é fantástica, é muito divertida. E eu acho que isso também é interessante, né, desse filme, e também em relação a outras paródias mais antigas, de que é um filme ainda funcional. Tem algumas piadas que ficaram datadas, mas muitas ainda são bem engraçadas no dia de hoje. Acho que isso é um problema de muitas paródias que vieram ali nos anos 90 e anos 2000, de que tinham muitas piadas que precisavam de uma contextualização daquela época, né, que faziam zoeira com alguma coisa que estava rolando naquele período. Então assistir hoje você não pega mais, não tem mais aquela graça que tinha. Mas quando você zoa, né, por exemplo, que eu falei, né, você zoa um filme que foi importante, o pessoal tem a referência ainda do primeiro filme do Homem-Aranha, tem referência do Batman, tem referência dos X-Men, e quando você usa de humor com piada física, com piada de situação constrangedora, ou de absurdo, né? Fazer uma sequência galhofa, né? Funciona, torna ainda a obra funcional mesmo nos dias de hoje, né? Tendo o filme aí passado uns bons anos do lançamento, continua sendo uma paródia bem divertida e que eu acredito que talvez hoje é complicado você fazer uma paródia de super-heróis, porque embora os filmes estejam em alta, né, com os filmes da DC, os filmes da Marvel, a própria DC e a própria Marvel se zoam, né? Você tem pela Marvel Deadpool, que já zoa o universo da Marvel de uma forma maravilhosa, e a própria DC já se zoa até mesmo em animações, né, como Jovens Titãs em Ação, ou mesmo no filme O Esquadrão Suicida, do James Gunn, né? Então já tem meio que esse conhecimento deles de se zoarem, né? Então você talvez não tenha tanto espaço para fazer uma paródia hoje que vá zoar com os filmes de super-herói. E essa saiu num momento em que, né, os filmes de super-herói estavam em ascensão, né, e, né, ainda naquele período de X-Men, de Quarteto Fantástico, de Homem-Aranha. Então foi muito bem-vinda e continua sendo bem divertida. Tem hoje realmente um saudosismo muito grande em ver esse filme. E para mim, como eu falei, né, eu acho que ele foi aquele que fechou ali esse período ali dos anos 2000 de boas paródias, né, ali, principalmente com Todo Mundo em Pânico, e que eu espero que retorne agora, né, com Corra que a Polícia Vem Aí. Mas comentem, vocês gostam de Super-Herói o filme? Vocês se divertiam com esse filme? Vocês assistiram na época ou não assistiram? Porque também foi um filme que passou várias vezes na TV aberta. Você viu no cinema, você comprou o DVD, alugou, ou viu nessas repetições que passava na TV aberta. Comentem aí embaixo e digam também qual que vocês consideram um filme paródia mais engraçado. É o Todo Mundo em Pânico? É Corra que a Polícia Vem Aí? Ou algum outro? Comentem aí embaixo. E é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. E caso você não tenha gostado, pode aí embaixo dê o seu não gostei, mas comente por que rádio você não gostou do vídeo. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, 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 obrigado. Até a próxima.